Olá a todos que estão nos assistindo aí, sexto ano. Vamos começar mais uma aula de ciências aí. Eu sou o professor Magno, vou te apresentar essa aula e já quero começar fazendo uma pergunta. O que você acha dessa aula começando logo cedo aí para a gente fazer algumas reflexões sobre as nossas ações? Olha só, até rimou aí. Nessa rima, eu quero chamar aqui a presença ilustre do nosso convidado especial às aulas, que não pode faltar, professor Ed Joel. E aí, Ed, beleza? E aí, tranquilo. Isso aí, também quero dar as boas-vindas a você, estudante, aos responsáveis que acompanham aí as aulas do Centro de Mídia e, claro, os nossos queridos professores são sempre muito bem-vindos aqui na aula. Então não esqueça aí, você que já está aqui no chat, a gente tem aqui a Fernanda Oliveira, tem a professora Elizabeth já dando bom dia aqui, o pessoal tá chegando aqui, ó, o pessoal da Escola José Chalupe de Itapevi, acabou de chegar, a Pro Ivone aqui. Então não esqueça de sempre que possível colocar o nome do estudante, o nome da cidade, o nome da escola e a gente lê aqui a participação, eles gostam e a gente gosta também. No mais, espero que tenhamos uma ótima, maravilhosa, perfeita, magnânima sexta-feira. É isso aí, vamos começar em alto astral, né? Quer ler o título da aula, Ed? Sim. Vamos lá. Pode ler. Ah, é para eu ler? Pode. Perguntas corretas e respostas corretas. Porque não adianta eu ter a resposta se a pergunta não for feita, né? A gente teve até uma pausa, né? Sim. Joel, você quer ler? Sim. Aí eu esperei a resposta. Começar a aula aí com um bom astral, aí para a gente aproveitar essa aula, que vocês sabem, infelizmente ela é curtinha, né? Tem só 20 minutinhos aí, mas a gente pretende aqui disparar, né, Ed? Oh. Aí o trabalho que a gente sempre chama com os professores aí que estão do outro lado, nossos Chegou parceiros. Osasco, Pindamonhangaba. Olha aí galera, os parceirões aí. São Paulo então tá em peso. Bom, o objetivo dessa aula é justamente refletir sobre as possibilidades de ações sustentáveis para a manutenção do equilíbrio ambiental na comunidade em que vivemos e como um modo de intervir na saúde coletiva. Mas aí é difícil, né, você pensar de uma maneira assim tão abrangente, mas é esse que é o objetivo da aula, pensar globalmente e agir localmente, né, Joel? Isso aí, Inclusive, localmente, não loucamente. É isso aí. Então, vamos ter isso como um slogan para várias aulas, né, Joel? Sim. E precisamos, viu? Bom, o que nós vamos fazer aí? Nós vamos compartilhar informações, você já está acostumado aqui, a gente vai fixar alguns conceitos e percepções, né? A gente vai testar algumas hipóteses e isso a gente vai fazer muito. E também vamos fazer muito a interação pelo chat, mas também pela enquete, né, professor? Sim. Vamos acompanhar essa aula aí, fazendo as perguntas corretas e as respostas corretas, anotando isso no seu caderno, fazendo aí as anotações, começando lá com o título da aula, a data e tudo mais, e colocar ali as coisas relevantes da aula, tá bom? A gente sempre coloca essa observação, e aí a gente quer começar com uma coisa bonita, né, observação da natureza, razão pela qual estamos aqui, eu e o professor Ed Joel, essa proximidade que a gente tem com a natureza, com a ciência, que coisa linda! Mas aí eu te pergunto, o que precisamos? Eu precisava disso daí, Ed. Né? Não é sexta-feira, sextou. O Ed Joel tem um pedacinho desse recorte dessa coisa. Não entrando na questão filosófica de ter, né? Porque assim, tem a possibilidade, né? Em alguns momentos, quando não tem que ficar subindo aula e estar preparando aula, o Ed Joel tem alguns momentos, eu também tenho, mas o Ed Joel tem uma possibilidade de ter essa vista, né? O que a gente precisa? A gente precisa de paisagem, a gente precisa de água, precisa da vegetação, precisa do reino vegetal, a gente precisa de uma coisa bonita, de uma interação legal com a natureza. No entanto, o que oferecemos? Olha aí, o que oferecemos? O que precisamos? O que oferecemos? Já dá uma boa reflexão, não é? Sim. Aí eu tenho uma outra contestação aí também. O que precisamos? Aí eu quero que você já escreva aí no chat, já puxando aí a participação aí, e o Ed Joel vai ler para a gente. O que precisamos, olhando para esta figura aí, o que precisamos? Olhando para essa figura, o que você
acha que a gente precisa olhando para ela? Escreve algumas participações aí, a gente vai esperar um pouquinho, mas a gente vai tocando a aula, conversando aqui. O Edjoel tem a liberdade ali, é claro, a aula é nossa, né? Inclusive de vocês aí que estão também participando, os professores aí que o Edjoel já chamou. Sim. Ó, só para saber aqui, ó, o pessoal do Ruggeri, a professora Valéria, lá de Osasco. Legal. Escola José Nogueira de Souza, Vitória, Brasil. Professor Roberto, tá? Quem mais que chegou aqui? A professora Denise da PEI, professor Wilson Pires César de Pindamonhangaba, a Escola Rodrigues Alves de São Paulo, professor Cleonice, professor Érico de Jundiaí, a galera tá toda chegando aqui, viu? Tem a Escola Cecília Hollenberg, professora Laísa também de Jundiaí. E aí, ó, o Isaac, da professora Rosana, respondendo a sua pergunta, colocou chuva. Precisamos de chuva. Olha que maravilha. Sensacional. Como é o nome do aluno? Esse foi o Isaac Rodrigues, provavelmente o Rodrigo. E o aluno João Pedro, olha só esse aqui, o aluno João Pedro, do professor Roberto, da Escola José Nogueira de Souza, Vitória, Brasil, falou consciência. Boa. Um colocou chuva, outro colocou consciência. Sim. Eu diria que aqui não tem resposta correta, né, Edjoel? Sim. A gente está trabalhando já nessa temática. Falar que os alunos do doutor Quirilos mandam um abração e a gente retribui. É lógico, um abração aí pro pessoal também do Quirilos. Olha, o que precisamos, chuva, consciência, a gente precisa, as plantas, na verdade, precisam da chuva, a gente precisa também, mas a gente precisa das plantas também, por vários motivos, um deles é a contemplação, né? Mas aí o que oferecemos? Ei. O que oferecemos? Mas será que isso aí, agora eu posso fazer uma provocação? Será que isso aí é culpa da chuva? Por isso que o nosso título da aula é Perguntas Corretas, Respostas Corretas. Então, essa aula é uma grande reflexão, a gente depende de uma reflexão conjunta coletiva. Nós aqui, disparando essa temática, problematizando, mas a gente precisa aí de vocês, alunos, problematizando isso também com seus professores. A gente trouxe aqui uma coisa extremamente importante, que é a consciência que você deve desenvolver ao longo do tempo. Se a gente conseguir desenvolver essa consciência enquanto do 6º ano, melhorá-la ali no 7º, 8º, 9º, e seguir, né, a gente tem aí pelo menos o rastro de um planeta um pouco melhor. Olha o planeta aqui que eu trouxe para a gente ter a consciência. Tem mais algumas participações aqui, viu? Tem mais? Pode ler, Ed. Então, eu tenho aqui primeiro a Proângela mandando parabéns para os caros colegas, né? Eles vão estender aí para todos os colegas da rede, de todas as redes, que hoje é nosso dia, né? Não podemos esquecer, é dia do professor parabéns hoje. Isso aí, vamos fincar nossa bandeira na bagaça. É isso aí. Então, não podemos esquecer, tá dado parabéns, né? Isso aí. E aí, ó, o professor Cleonice colocou, preservar o meio ambiente. Milton de Tolosa, Campinas, professora Solange, precisamos de cuidar da natureza, vamos cuidar do nosso planeta preservando, professora Cleonice. E o Caio, da professora Rosana, precisamos de chuvas para as plantas. Eu acho que a gente começou super bem, trazendo aí essas temáticas, esses levantamentos, na verdade, de hipóteses. Vamos assistir um vídeo aí legal para ajudar a gente a também fazer essa reflexão. Vamos lá. Entendendo as dimensões do desenvolvimento sustentável. Ao adotar a Agenda 2030 e seus 17 objetivos, a comunidade mundial reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento sustentável, a garantia de crescimento econômico sustentado e inclusivo, a inclusão social e a proteção ambiental e de fazer isso de forma colaborativa e em paz. A Agenda 2030 é universal, transformadora e baseada em direitos. É um plano de ação ambicioso para países, organismos da ONU e todos os outros agentes de desenvolvimento. A agenda nos inspira a pensar criativamente sobre os desafios atuais da sustentabilidade, para desenvolver parcerias e tomar ações corretas. No coração da agenda estão 5 componentes principais: pessoas, prosperidade, paz, parcerias e planeta. Esses, por sua vez, sustentam 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e são aplicáveis a todos os países.
A Agenda 2030 e seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, não são somente itens de uma lista. Eles representam uma abordagem holística para entender e enfrentar problemas, levando-nos a fazer as perguntas corretas na hora certa. Para alcançar isso, nós devemos considerar os diversos desafios para compreender como se relacionam entre si e qual o impacto entre eles. Encontrar essas interdependências nos ajuda a chegar às causas raízes dos problemas e criar soluções de longo prazo. Então, como isso funciona? O desenvolvimento sustentável normalmente é visto como tendo 3 elementos principais: crescimento econômico, inclusão social e proteção ambiental. Mas é importante lembrar que essas não são simples categorias ou caixas. Elas estão relacionadas entre si e têm aspectos comuns. Por exemplo, um desafio de saúde como a tuberculose não é causado somente por um estilo de vida não saudável. Ele pode também ser influenciado por outros fatores como pobreza ou qualidade do ar. Para desenvolver essa abordagem ainda mais, 2 dimensões críticas que irão impulsionar a Agenda 2030 foram adotadas pelos Estados-membros: parcerias e paz. Parcerias fortalecem as capacidades de os participantes trabalharem em conjunto. Paz, justiça e instituições sólidas são essenciais para melhorias nos 3 elementos principais. A genuína sustentabilidade se encontra no centro e será importante considerar cada um dos ODS através das lentes dessas 5 dimensões. É claro que não podemos cobrir todos os possíveis aspectos de um único desafio. Por isso, é crucial construir parcerias para compartilhar conhecimentos e experiências e aprender como abordar coletivamente os desafios. Isso requer novas formas de trabalho em equipe, com foco na criação conjunta. A apropriação nacional é fundamental para abordar os desafios de forma correta. Muitas organizações e agentes têm um papel importante a desempenhar. Seu envolvimento assegura engajamento a longo prazo e garante que ninguém seja deixado para trás. A natureza universal da Agenda 2030 também nos pede para ver o planeta como um. Cada país, cada comunidade tem temas a abordar e todos compartilham uma responsabilidade pela abordagem dos desafios enfrentados coletivamente. Para avançar, nós precisamos desenvolver as capacidades corretas para a Agenda 2030. Precisamos investir na aprendizagem a longo prazo para defender a mudança, promover ações de implementação, medir progressos e identificar e capacitar novos parceiros para apoiar a Agenda 2030. Todos precisamos liderar o processo visando um mundo melhor durante nossa vida. Porque somente se fizermos as perguntas corretas e buscarmos as respostas corretas, e somente se levarmos nossa responsabilidade a sério, poderemos realizar uma agenda realmente transformadora sem deixar ninguém para trás. Legal, né, gente? Eu sei que é muita informação, o vídeo é curto, assim, relativamente curto, mas traz muita informação importante, e é por isso que a gente está frisando aqui que, de repente, esse é um disparador, né? É lógico que essas aulas elas ficam disponíveis aí no repositório, no Facebook, no YouTube também, dá para você assistir várias vezes. E o professor também tem acesso, né, ao PowerPoint e tudo mais, com o link desse vídeo, para a gente fazer esse trabalho bacana e tudo mais, né, Edjoel? Sim. O Edjoel também, o que você acha de fazer uma enquete já agora, Ed? Eu acho importante, Vamos né, fazer? Saber a opinião aí, ver o que os meninos, né, e Bora. as meninas. Bora lá, então, chamar aí, olha só. O título ficou ali, Resíduo nos Oceanos, mas ignora isso daí, pelo amor de Deus. Tudo bem. É importante, mas não ignorar, né? Mas o título saiu ali meio que fora na hora que a gente produziu a aula. A pergunta que a gente vai lançar em enquete agora, que vai disparar, é quais os 3 elementos ou eixos principais do desenvolvimento sustentável na alternativa social, econômico e ambiental, social, cultural e tecnológico no B, e no C, finalmente, ambiental, tecnológico e político. Qual será
os 3 elementos ou eixos, né, principais aí do desenvolvimento sustentável, que foi abordado rapidamente aí pelo vídeo que a gente passou. Já está valendo, gente. Já está valendo. Está correndo aí, Vamos lá. Só você clicar onde você acha que é. Tá acabando o tempo, hein? Vamos lá. Esse a gente deixou 30 segundos, né? Clica aí, o que você acha? Vamos lá. Aí volta ali no Edjoel, o Edjoel já vai passar as impressões que o pessoal... Tem gente colocando aqui no chat o que Muito acha, bem. hein? E acabou o tempo, ó. O Pro Emerson colocou a alternativa A, que vamos ver quem foi com ele. Já a gente vai ver o resultado. Olha só, tá aí então, professor. É o seguinte, ó. 68% das pessoas responderam que é a alternativa A, social, econômica e ambiental. 16% alternativa B, social, cultural e tecnológico, e 14% alternativa C, ambiental, tecnológico, político. Olha, eu particularmente, eu acho que eu vou ficar com a maioria aqui. Espero que não seja um efeito manada aqui. Eu acho que não, Eu vou ficar com a maioria aqui, eu vou de A também. Eu também vou de A. Eu acho então que essa daí, ela contempla bem a nossa preocupação. Lembrando que no vídeo também é impossível a gente pensar isso de uma maneira assim, né? A gente não é o Thanos que num piscar de olhos, num estalar de dedos resolve tudo. A gente precisa de ações sustentáveis. A gente precisa pensar no equilíbrio ambiental. A gente precisa pensar naquela frasezinha lá, naquele slogan, né? Eu não gosto muito de slogan, mas quando o slogan é bom, ele acaba sendo incorporado por nós, né? A gente tem que agir localmente, ali onde eu posso estabelecer ali o meu espaço e de alguma forma ter uma ação sustentável. Ali na produção do meu próprio lixo, no cuidado que eu tenho em usar certas coisas, o próprio consumismo e tudo mais, pensando globalmente, não só no presente, mas também no futuro, nas gerações que estão se formando aí com vocês aí, alunos do 6º ano, não é, Joel? Sim. Então tem uma foto aí impactante, né? Que é sempre degradante a gente pensar nisso, mas não menos degradante a gente pensar nas ações do homem que visam aí o nosso conforto, a produção, o desenvolvimento da tecnologia. A gente trouxe como exemplo as marés negras, né, de Joel? Sim. Né? Que é um problema ambiental característico que a natureza dificilmente produziria uma coisa assim, um desastre assim. Estou errado, de Joel? Sim. Isso é coisa do homem. Sim. Né? Ali, por falta de manutenção, por falta de cuidado, por falta de preparação, não importa. Por ganância. Por ganância, né, Ed Joel? E aí você tem essa ação, olha só, eu nem quero comentar muito porque é degradante o negócio. É degradante. Degrada o espírito. Mas pensando aí que você coloca em risco os animais, como está aparecendo aí na tela, principalmente os animais que não têm culpa, porque essas ações são humanas, né? A gente pode passar para o próximo slide, que é uma interação, né? Chamando aí você para qual iniciativa tecnológica você conhece para derramamento de petróleo no mar. Eu vou dar 2 minutos para vocês.
Opa, é isso aí, professora. A Pro Claudiné chegou aqui dando um bom dia pra gente. A Pro Cleonice falou assim, perfuração do duto petroleiro. E essa é a o Pedro causa, né? Henrique, da Pro Ivone, lá da Escola José Chalupe de Itapevi, falou navio. Mas tem muita gente aqui falando, viu? Ó, tem a Pro Cleonice também falou perfuração de jazidas de petróleo no ar. Bom, aí eu não entendi, acho que... Mas o pessoal está indo mais na causa, né? Na o que causa, pode causar. por enquanto aqui, ó, eu acho que a pergunta ali levou eles a pensarem na causa do problema, né? Tá valendo. Não na tecnologia para resolver o problema. Entretanto, o chat ainda está aberto, eu estou continuando lendo, e se aparecer aqui uma solução, que a gente gosta de solução também, né? Aí a gente fala. Bom, mas ó... Talvez a minha pergunta não tenha sido correta, né? Então agora a gente está esclarecendo. Tá vendo? Ó? Você caiu na sua armadilha. Ó, então, a Manuela, que ela é aluna da Pro Rosana, ela também, ela entendeu que marés negras são causadas pelo petróleo, né? E a Beatriz, da Pro Ivone, da Escola José Chalupe de Itapevi, falou sobre os navios, né? E navio, gente, causa cada problema que vocês nem imaginam. Lógico que é um meio de transporte, é importante, etc. Transporta muita coisa. Mas se a gente for falar de navio, falar de água de lastro e não sei o quê, nossa, dá para falar um monte de coisa. Um monte de impacto. Bom, o professor Marcos falou também sobre petróleo. E aí é isso. Escapar dos grandes petroleiros. Química para tirar o petróleo. Oba, chegou aqui uma solução. Sabe quem foi? Ah, eu gostei, já vi. O professor Eric. Sabe quem mais que falou? O professor Renato. Falou biorremediação. Ah, esse aí, ou leu o caderno ou assistiu uma das nossas aulas. Esse é o nome. Essa iniciativa é bem bacana, né? Biorremediação. O Procégio, a gente sempre, né, leva em consideração que os professores estão colocando aqui a resposta dos estudantes, mesmo que não coloque o nome do estudante, tá bom? Então, ó, o Procégio aqui, ele falou que lá a galera dele falou assim, alternativas ao petróleo. Então a gente tem que buscar alternativas ao petróleo. Ótimo. E isso envolve tecnologia, né, Joel? Isso. E a Regina, não, perdão, a Prorégia Mares colocou assim, barreira de contenção. Dá para remover com sucção ou absorção. Quem falou foi a Lívia, que é aluna da Pro Ivone. Então tem que desenvolver essa tecnologia, muito bem. Sim. Mesmo a própria rede, né, tem uma tecnologia de você distribuir a rede e tudo mais. Sim. Mas o problema que a gente fica preocupado é justamente da ação quando há derramamento de óleo e petróleo, que ele fica grudado nas penas, por exemplo, de animais, né, que estão ali nadando, enfim. E isso acaba colando as penas. Sim. E aí o pássaro, por exemplo, ele não consegue trocar calor, né? Então ele morre por essa... O que acontece? É um processo, né? Você cola a pena ali, a pena não consegue ser eriçada, ele não consegue perder calor, não consegue essa troca de calor, e aí ele não consegue fazer o serviço biológico. E tem também, né, Magno, aquilo que a gente não vê e que poderia nos causar também muita preocupação. Aquelas algas microscópicas que são responsáveis por produzir o oxigênio. Exatamente. Que a gente respira. Que são os maiores produtores de oxigênio. Imagina quantas toneladas desses seres que morrem num derramamento de óleo desse aí. Né? Precisa resolver, né, Joel? Porque a gente precisa dos grandes cargueiros, dos grandes petroleiros. Sim. Ainda, né? E os barcos são grandes toda a vida, né? E quando vaza quantidades absurdas que vão varrendo, às vezes, litorais de vários países, quando Sim. acontece na América do Sul. A Proleila colocou aqui, ó, todos esses meios de contenção que foram colocados aqui acima, aliados a uma fiscalização mais intensiva. Boa, gostei dessa. Ou seja, a gente precisa de muitas soluções, e essas soluções dependem de todos nós, principalmente dessas gerações que precisam estudar ciência, fazendo a nossa propaganda aqui. Estude ciência, a gente precisa de ações sustentáveis. Olha aí, ações sustentáveis e equilíbrio ambiental. Essa é a palavra, esse é o nosso tom. A gente vai encerrando a aula aí, espero que você tenha aproveitado bastante aí, dá continuidade. A gente pode contribuir nos informando e praticando o consumo consciente, também o tratamento adequado de lixo, sempre lembrando, reciclagem, reutilização, reuso, redução e etc. Evitar o desperdício de água também e devemos fazer as perguntas corretas
e obter as respostas corretas. Eu vou ficando por aqui. O Ed Joel tem as últimas palavras, é isso, Ed? Sempre. Então eu quero dizer também que foi um prazer estar com vocês aqui e você pode e deve avaliar a nossa aula. Tá aí aparecendo o QR Code aí para você, ó. E aí você aponta aí e fala o que você gostou, o que você não gostou, se você achou legal, se achou mais ou menos legal, se achou muito legal, vai lá e a gente fica por aqui desejando um ótimo final de semana para todo mundo.